Bom dia, crianças! Bom dia, família Sião! Muito bom estar aqui com vocês mais um domingo, né, Carioca? Isso mesmo, tia Adri. Bom dia, galerinha. Estou muito feliz hoje, tia Adri. Sabe por quê? Por que, Carioca? Porque primeiro eu finalmente pude vir aqui e conhecer a igreja. Segundo, porque eu ganhei uma camiseta tia Ana do Ministério Infantil. Você viu, tia Adri? Quem chora não mama, né? Pois é, Carioca, eu vi sim. Crianças, vocês não têm ideia de como o Carioca ficou assim na minha cabeça para vir aqui conhecer a Sião. E não tem noção para ganhar essa bendita camisetinha da Ana. Que bom que ele ganhou. E vem cá, Carioca, o que você achou aqui da igreja? Achei uma cestona de brinquedo, tia Adri. Não, eu tô perguntando, Carioca. Eu quero dizer o que você achou aqui, da nossa igreja, não do que você achou na igreja. Achei muito maneiro, tia Adri. Estou até mais animado para aprender. Aliás, o que vamos aprender hoje, tia Adri? Que bom que você perguntou. Hoje nós vamos aprender como Jesus venceu a tentação. Mas o que é tentação? Deixa eu tentar explicar. Tentação é uma vontade grande de fazer algo, mesmo sabendo, que não pode. Que foi, Carioca? Acho que eu fiz tentação. Como assim fez tentação? Sabe aquela cestona de brinquedos que achei na salinha? Sei, Separei alguns para mim, até me imaginei correndo pelo quintal, puxando um cavalinho daquele com meus cabelos voaçando ao vento. Carioca. Já sei, tia, vou devolver tudinho. Faz o seguinte, pega a sacolinha, ela tá aqui. Pega a sacolinha. Tá aqui? Tá. Espera um pouquinho, vou pegar a sacolinha. Nossa, Carioca, que bom, né? Só algumas coisinhas, né? Olha aqui, Carioca, não podemos pegar nada de ninguém sem ter pedido antes. Isso é pecado. E sabe, quem peca tem sérias consequências, viu? Nossa, tia Adri, será que é por isso que lá no meu estado um garotinho foi preso por pegar as coisas dos outros sem pedir? E tem até um cabra lá até hoje preso, tia Adri. Carioca, eles certamente não resistiram à tentação. Tá certo, tia. Eu vou procurar resistir e não cair mais em tentação. Sabe uma coisa, tia Adri? Ontem eu estava na casa dos meus primos, sabe? O Fly e o Flu. Quem? O Fly e o Flu, meus primos, tia. Eu já falei deles pra você. Então eu acho que eles caíram em tentação também. Por que você acha? Conta sua história direito. A tia Flume. Tio o quê? Tia Flume, esposa do tio Nancy. Tá, que tem ela. Ela fez um bolão gostoso de chocolate com aquela cobertura maravilhosa, igual a minha cidade. Pra gente comer de sobremesa, aí ela pediu pra gente não mexer, mas o Fly e o Flu não resistiram. Igual no jogo de futebol, sabe? Eles pegaram uma colher, foram lá e tiraram um pedacinho bem por baixo pra tia não perceber. Aí eles puxaram a cobertura por cima. Que coisa feia, Carioca. E você, o que você fez? Tia, eu fiz o que a tia mandou, não mexi. Muito bem, parabéns. Fiquei bem paradinho, só abri a boca pro Flu colocar uma colherada na minha boca, mas não me mexi. Não estou acreditando, Carioca. Eu estava com muita fome, tia, sabe como é, né? Sou meio descontrolado para doce, mas eu estou arrependido. Então, as tentações, elas aparecem para nos atazanar quando nós estamos cansados, sozinhos, com dor, com fome. Mas sabe de uma coisa, Carioca? Se Jesus venceu as tentações, mesmo estando assim, nós também podemos vencer pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos vencer? Sim, tia Adri? sim. Mesmo com uma fome que não é minha? Sim, quando vier a tentação, você pode se lembrar de todos os versículos que você já memorizou e usá-los para vencer o mal. Como fez Jesus? Quer aprender mais? Eu quero. Então preste atenção. E vocês também, crianças, preste atenção na história bíblica de hoje e aprendam com Jesus a colocar o tentador para correr. O Lucas e o Felipe vai dar uma dica muito boa, certo? É isso mesmo, tia Adri. Quando vier a tentação,
eu vou lembrar da palavra de Deus e vocês também, galerinha. Não caiam na tentação, chuta aquele laço. Chuta aquele laço. Tchau, tchau. Lucas, Felipe, é com vocês. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Mateus 4:4b. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Vocês perceberam que a gente não teve cultinho semana passada? Então, daqui pra frente a gente vai ter culto um domingo sim e um domingo não, tá? Por um tempinho, para vocês terem tempo de assistir aqueles cultos que vocês ainda não assistiram, tá? Procurem assistir todos os cultos que nós já fizemos aqui na igreja, para vocês se relembrarem dos professores e dos amigos de vocês também, beleza? E hoje nós vamos continuar falando sobre a Bíblia. E, como vocês já ouviram, nós vamos falar sobre tentação, né? A professora Adriane e o Carioca já explicaram para vocês o que é tentação, não é mesmo? Mas vocês sabiam por que Deus está falando sobre isso? Porque é uma coisa que acontece com a gente todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós somos tentados. Por quem? Né? A Bíblia nos revela por quem. Ela diz que é pelo diabo. Quem é o diabo? O diabo é o inimigo de Deus. O diabo era um anjo que se rebelou contra Deus, quis ser igual a Deus e Deus os expulsou do céu. E desde então ele vem tentando o quê? Fazer com que a criação de Deus, que somos eu e você, pequemos e deixemos o coração de Deus triste. E onde ele começou isso, crianças? Lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, né? Foram as primeiras pessoas que Deus criou e foram as primeiras pessoas a caírem em tentação. Vocês lembram, Deus falou para Eva não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva foi iludida, né? O diabo se transformou num animal como uma serpente, é o que a Bíblia fala, né? E falou algumas coisas para Eva. E por Eva não ter percebido que ela estava sendo enganada, ela se deixou levar por aquilo que o diabo estava falando para ela. E qual foi a consequência disso? Além dela pecar, ela fez Adão pecar também, e desde lá nós temos sido tentados, temos que lutar contra o pecado. Então, crianças, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E a gente vai usar o exemplo maior que nós temos na Bíblia, que é o exemplo de Jesus. Jesus é filho de Deus. Nós já falamos isso várias vezes, né? Nós temos que aceitá-lo, é o nosso Salvador, mas Jesus viveu aqui na Terra e ele foi um homem como os pais de vocês são, né? Como todas as pessoas que a gente conhece. E como homem, ele também foi tentado. E a Bíblia relata isso no livro de Mateus, lá no capítulo 4. Vocês podem depois ler com os pais de vocês, beleza? Aí vocês vão ver toda essa passagem sobre essa parte da vida de Jesus. Então, Jesus, ele foi batizado. Lembra que nós tivemos uma aula sobre o batismo de Jesus? Ele foi batizado por João Batista. E nesse momento do batismo, foi revelado que Jesus era o Filho de Deus, né? E aí depois, a Bíblia relata que depois que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, permitiu que Jesus fosse para um deserto. Então, Jesus foi levado ao deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 noites. E lá ele foi tentado pelo diabo. Como que o diabo tentou Jesus? Utilizando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é revelada a gente como? Pela Bíblia. Naquele tempo não tinha a Bíblia como a gente conhece, né? Eles eram pergaminhos, eles eram os escritos, mas é exatamente a mesma coisa que nós conhecemos, né? Que está lá na nossa mão e que a gente pode conhecer. Mas o diabo usou o que estava escrito na Bíblia de forma enganosa. Não era o sentido que Deus tinha dado aquelas palavras. O diabo quis tentar Jesus, né? Falando, olha, se você está com fome, você não é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Né? Porque Jesus estava com fome. E aí Jesus falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que é o nosso versículo-chave. Está um pouquinho diferente, mas é esse o sentido que Jesus falou. E Satanás, o diabo, tentou Jesus em mais duas coisas. E a última coisa que ele foi tentado foi que Jesus mostrasse a glória dele. E Jesus falou que não.
né? Que ele não precisava disso. E por Jesus conhecer a palavra, Jesus no final, né, dessas três, de ser tentado fisicamente, com a comida, emocionalmente, depois espiritualmente, né, ele mandou que o diabo se afastasse, né? Ele repreendeu o diabo, né? Mas por quê? Porque ele teve autoridade e ele não pecou. E a Bíblia diz que depois vieram anjos e serviram Jesus, trouxeram comida e água, né? E essa é o que a história de Deus, a história da Bíblia nos revela. O que a gente pode aprender com isso, gente? É o seguinte, você tem que conhecer a palavra de Deus, porque em todas as coisas da nossa vida, a gente pode ser tentados. Tentado é aquilo, geralmente é uma coisa que a gente gosta, né? Às vezes a gente não quer falar a verdade, a gente é tentado a mentir. Por quê? Porque às vezes se você falar a verdade, vai ter uma consequência. Às vezes, um exemplo, né? Vocês vão ter outros exemplos, mas um exemplo, por exemplo, você derrubou alguma coisa na sua casa, quebrou um vaso, alguma coisa, e aí a sua mãe te pergunta, quem quebrou? Você quebrou? Aí você pensa, ai, se eu contar, eu vou levar uma bronca, eu vou ficar de castigo, vou perder o celular. Ai, se eu não contar, ela não vai adivinhar. Como é que ninguém viu, né? Isso é uma tentação. E isso a gente pensa que não, mas às vezes o diabo vem com vozes nos nossos pensamentos, fazendo com que a gente faça coisas erradas. Só que uma coisa muito importante que a Bíblia nos ensina, nós sempre teremos escolha. Você, nesse momento, você pode decidir se vai pecar ou não. Se você vai ceder à tentação ou você vai ser firme e falar não. Às vezes só no seu pensamento. Não, diabo, eu não vou mentir. Eu vou assumir o que eu fiz e aí eu vou continuar vivendo e vou continuar obedecendo a palavra de Deus, que é o quê? Não mentir, né? É um dos mandamentos de Deus. Então, se você desobedecer algum mandamento de Deus, é porque você está cedendo a alguma tentação. Então, querida criança, menino, menina, coloque a sua vida diante de Deus. Porque a única forma da gente vencer as tentações é conhecendo a palavra. Se eu não sei que mentira é pecado, como que eu vou escolher não mentir? Se eu não sei que desobedecer é pecado, como que eu vou escolher obedecer? Né? E uma coisa importante também, que eu acho que vocês têm que saber, mas Jesus era filho de Deus, ele era diferente, por isso que ele não pecou, por isso que ele não cedeu, por isso que ele não cedeu à tentação, por isso que ele não fez aquilo que o diabo propôs para ele fazer. A Bíblia diz que não, ele foi tentado porque ele era Deus e também era homem. Então, ele fez isso o quê? Para nos mostrar que mesmo nós sendo pessoas que temos defeitos, que temos dificuldades, que somos pecadores, ainda assim nós podemos não ceder às tentações e ser vitoriosos, agradar o coração de Deus. Ok? Espero que você possa entender isso, criança. E se você errar, se você pecar, se você ceder à tentação de fazer algo errado, saiba que a gente pode pedir perdão. Se você orar a Deus de coração sincero, às vezes você vai precisar da ajuda do seu pai, da sua mãe, de algum parente, do seu irmão mais velho, e você pode contar o que aconteceu, vocês podem orar, ou você pode orar sozinho também, pedindo para que Deus perdoe o seu pecado e que você possa não voltar a fazê-lo, porque a Bíblia diz que nós podemos até pecar, Deus vai nos perdoar porque Ele mandou o seu Filho para que a gente pudesse ser salvo, conhecer e ter a graça de Deus e o perdão dele. Mas a gente deve vigiar, né? A Bíblia fala vigiar e orar para não cair em tentação. Então, que você vigie, vendo o que você está assistindo no seu celular. Que tipo de desenho você está assistindo? Que tipo de filme? Será que agrada o coração de Deus? Será que ali não está ensinando você a fazer alguma coisa que desagrada a Deus? Será que você está assistindo, vendo coisas ou fazendo coisas escondidas? Isso não agrada a Deus. Que você possa mudar, criança, tá? Porque Jesus ama muito a sua vida e Ele quer que você tenha uma vida abundante, que seja um jovem abençoado, porque vocês vão crescer, né? Não vão ser crianças para sempre. Que vocês possam ter essa experiência de vitória, entendeu? Procurem conhecer a Bíblia para que vocês não cedam às tentações,
né, ao pecado, mas se pecar, peça perdão a Jesus e Ele com certeza vai perdoar e limpar o seu coração e que vocês prossigam em conhecer cada dia mais. Agora nós vamos ter a professora Tatiele, o Davi e o Felipe, e eles vão dar um exemplo bem simples de como vocês podem ver como no dia a dia a gente pode ter alguns tipos de tentações que a gente acha que não é pecado, mas é. Filhos, agora a mamãe vai precisar sair, tá? Podem terminar o jogo, mas sem jogo de celular por hoje, tá? Ok. Combinado? Combinado. Um beijo. Um beijo. Vamos pegar o celular? Vamos. Mas espera aí, não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Nos ensina a obedecer, não é verdade, Davi? Verdade, o pai da mentira é Satanás. Então é melhor a gente deixar o celular aqui. Vamos voltar a jogar, vamos. Sua vez, já. E aí, crianças? Demorei? Demorou um pouco. E vocês obedeceram a mamãe? Sim. Então tá bom, fico muito feliz. Crianças, a mensagem de hoje é sobre a obediência. Nós vamos sofrer tentação, mas com Jesus a gente consegue vencer. A palavra de Deus nos ensina e nos exorta a obedecer o nosso Deus. O Senhor Jesus foi tentado no deserto, mas em todo momento Ele obedeceu ao Pai. Que assim sejamos com nossa vida, obedecer sempre. Um grande beijo. Então, crianças, para terminar a nossa aula hoje, nós vamos dar continuidade à aula anterior. Lembra que a gente falou sobre que Deus ama todas as pessoas da mesma forma? Né? Não importa se somos diferentes, altos, se somos... Né? Não importa a nossa diferença e os nossos gostos. Então hoje vocês vão ter mais uma vez aí que algumas crianças não apareceram, né? Então a gente vai ter novamente o vídeo. Prestigie os seus amigos. Se você não mandou o vídeo, próxima vez que a gente pedir, peça para o seu pai e para sua mãe mandarem os vídeos que a gente tem pedido aqui para vocês participarem com a gente do culto, tá bom? Então até daqui 15 dias. Ok? E que Deus abençoe a sua semana, na próxima semana também, que a graça de Jesus esteja sobre a sua casa. Ok? Um abraço, queridos. Até mais. Meu nome é Mariana e eu gosto muito de andar de patins. Oi, meu nome é Sara, eu gosto de dançar. E uma coisa que eu não gosto, mas eu como, é feijão. Oi, meu nome é Isaac, eu gosto de luta, mas eu não gosto de sopa. Oi, meu nome é Gabriel, eu gosto de garfigo e não gosto de pudim. Gosto de brincar de Lego, gosto de brincar de Hot Wheels, gosto de fazer um montão de coisa, gosto de brincar e andar muito de bicicleta, é a minha coisa favorita. E eu amo muito Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele e eu estou sendo fortalecido pelas forças de Deus. Tchau, tchau.